Pedro Álvares Cabral, A. Belmonte, 1467 ou 1468, Santarém, c. 1520, foi um fidalgo, comandante militar, navegador e explorador português, creditado como o descobridor do Brasil. Realizou significativa exploração da costa nordeste da América do Sul, reivindicando-a para Portugal. Embora os detalhes da vida de Cabral sejam esparsos, sabe-se que veio de uma família nobre colocada na província interior e recebeu uma boa educação formal. Pedro Álvares Cabral aos 32 ou 33 anos de idade em uma pintura do início do século XX. Não há registros de retratos de Cabral contemporâneos à sua época. Outros nomes: Pero Álvares Cabral, Pedro Álvares Cabral, Pedro Álvares Cabral, nascimento 1467 ou 1468, Belmonte, Portugal, morte c. 1520, 51, 52 ou 53 anos, Santarém, Portugal, nacionalidade portuguesa, cônjuge Isabel de Castro, filho S. Fernão Álvares Cabral, Antônio Cabral, Catarina de Castro, Guiomar de Castro, Isabel Leonor, ocupação navegador e explorador, comandante da frota do Reino de Portugal, religião católica, assinatura Pedro Álvares Cabral, signature .svg. Ouça o artigo, info, solonge.com.g. Este áudio foi criado a partir da revisão datada de 21 de fevereiro de 2011 e pode não refletir mudanças posteriores ao artigo. Ajuda. Mais artigos audíveis. Foi nomeado para chefiar uma expedição à Índia em 1500, seguindo a rota recém-inaugurada por Vasco da Gama, contornando a África. O objetivo deste empreendimento era retornar com especiarias valiosas e estabelecer relações comerciais na Índia, contornando o monopólio sobre o comércio de especiarias, então nas mãos de comerciantes árabes, turcos e italianos. Aí sua frota, de 13 navios, afastou-se bastante da costa africana, talvez intencionalmente, desembarcando no que ele inicialmente achou tratar-se de uma grande ilha à qual deu o nome de Veracruz, verdadeira cruz, e aqui Pero Vaz de Caminha faz referência. Explorou o litoral e percebeu que a grande massa de terra era provavelmente um continente, despachando em seguida um navio para notificar o rei Manuel I da descoberta das terras. Como o novo território se encontrava dentro do hemisfério português de acordo com o Tratado de Tordesilhas, reivindicou-o para a coroa portuguesa. Havia desembarcado na América do Sul, e as terras que havia reivindicado para o Reino de Portugal mais tarde constituiriam o Brasil. A frota reabasteceu-se e continuou rumo ao leste, com a finalidade de retomar a viagem rumo à Índia. Nessa mesma expedição, uma tempestade no Atlântico Sul provocou a perda de 7 navios. As 6 embarcações restantes encontraram-se eventualmente no Canal de Moçambique antes de prosseguirem para Calicut, na Índia. Cabral inicialmente obteve sucesso na negociação dos direitos de comercialização das especiarias, mas os comerciantes árabes consideraram o negócio português como uma ameaça ao monopólio deles e provocaram um ataque de muçulmanos e hindus ao entreposto português. Os portugueses sofreram várias baixas e suas instalações foram destruídas. Cabral vingou-se do ataque saqueando e queimando a frota árabe. Em seguida, bombardeou a cidade em represália à incapacidade de seu governante em explicar o ocorrido. De Calicut a expedição rumou para Cochin, outra cidade-estado indiana, onde Cabral fez amizade com seu governante e carregou seus navios com especiarias cobiçadas antes de retornar para a Europa. Apesar da perda de vidas humanas e de navios, a viagem de Cabral foi considerada um sucesso após o seu regresso a Portugal. Os lucros extraordinários resultantes da venda das especiarias reforçaram as finanças da coroa portuguesa e ajudaram a lançar as bases de um império português, que se estenderia das Américas ao Extremo Oriente. Cabral foi mais tarde preterido quando uma nova frota foi reunida para estabelecer uma presença mais robusta na Índia, possivelmente como resultado de uma desavença com Manuel e tendo perdido a preferência do rei. Aposentou-se da vida pública, havendo poucos registros sobre a parte final de sua vida.
Suas realizações caíram no esquecimento por mais de 300 anos. Algumas décadas depois da independência do Brasil de Portugal, no século XIX, a reputação de Cabral começou a ser reabilitada pelo imperador Pedro II do Brasil. Desde então, os historiadores têm discutido se Cabral foi o descobridor do Brasil e se a descoberta foi acidental ou intencional. A primeira dúvida foi resolvida pela observação de que os poucos encontros superficiais feitos por exploradores antes dele mal foram notados e em nada contribuíram para o desenvolvimento e a história futuros da terra que se tornaria o Brasil, única nação das Américas onde a língua oficial é o português. Quanto à segunda questão, nenhum consenso definitivo foi formado e a hipótese de descoberta intencional carece de provas sólidas. Não obstante, embora seu prestígio tenha sido ofuscado pela fama de outros exploradores da época, Cabral é hoje considerado uma das personalidades mais importantes da era dos descobrimentos.